Olá, está no ar mais um Trajetórias. No programa de hoje, nós recebemos o vereador Hamilton Sosmaier, do PTB. Vereador, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, um prazer, um privilégio poder estar aqui conversando e podendo falar sobre muitos assuntos ligados à Câmara e também à vida pessoal. Vereador, nós começamos aí já o segundo semestre de trabalhos aqui na Câmara, mas gostaria de saber como é que tem sido o trabalho do senhor ao longo dessa legislatura, já desse primeiro ano aí de trabalhos aqui na Câmara, eleito aqui com mais de 3.200 votos. Vereador, como tem sido trabalhar com a pandemia, com os cuidados aí que todos nós estamos tendo que ter aí? Bem, esse primeiro semestre, ele, assim como o ano passado, né, tem sido um semestre de muitos desafios. Desafios porque nós, principalmente fazendo parte da mesa, toda semana a gente tem um relatório, né, da Câmara local, que abrange funcionários, enfim, sobre os contaminados. Então, você tem que estar fazendo sempre aquela restrição de pessoas circulando na Câmara Municipal. E o trabalho híbrido, embora toda essa tecnologia, ele atrapalha um pouco, né? Então, é um desafio bastante grande, porque às vezes a internet fica oscilante, enfim. E, então, esse primeiro semestre ele marcou na questão dos trabalhos híbridos e presenciais dessa maneira. Mas foi um primeiro semestre sim, bastante intenso na Câmara Municipal, né? Nós tivemos aí com um grande debate a questão da reforma da Previdência, que, ao meu ver, ela deveria ter sido já feito todo o pacote geral na Câmara dos Deputados, e os deputados eles simplesmente fizeram a parte deles no que tange a questão federal e não fizeram a nível estadual e municipal, deixando para as assembleias legislativas e as câmaras de vereadores, aonde fica um embate assim muito acirrado, né, e muito intenso o embate e o debate com relação à reforma da Previdência. A gente sabe que, né, nenhum servidor e ninguém gosta de perder benefícios e conquistas, mas infelizmente é um remédio menos amargo quando se faz uma pequena reforma para que se consiga pelo menos, né, manter essa estrutura administrativa e financeira, porque não existe mágica com relação a isso. Então, esse primeiro semestre foi marcado pelo desafio com relação à pandemia. Eu estava agora há pouco na reunião da mesa diretora, estava na reunião da mesa diretora hoje, e nessa reunião a gente discutindo, inclusive, a possibilidade de ampliar um pouco mais, né, a questão de plenário, ou reduzir. Só que na última semana nós tivemos aí 8 casos novos aí, e tudo isso dificulta essa acessibilidade, né? Então, a gente convive nesse primeiro semestre, agora chegando também ao segundo semestre, com essas incertezas em função da pandemia e todos esses projetos que vêm pela frente, o projeto do transporte público, né, a questão da Carris, teve a questão da Procemp. Então, são realmente assim, a Câmara não tem parado, né? Debates intensos, e muitos projetos pela frente, muitos projetos que já foram encaminhados no primeiro semestre. Foi um primeiro semestre marcado por muito, mas muito trabalho mesmo, né? Porque não é só a sessão é uma parte de todo um conjunto de trabalho que nós, como vereadores, temos envolvidos, nos envolvemos diariamente. Sim, certamente, vereador. E bom, o senhor falava aí, né, sobre esses projetos importantes aqui que têm sido debatidos no parlamento, mas o senhor, quando chega à Câmara, chegou aqui numa realidade muito diferente. Não era pandemia ainda, o senhor chega aqui na Câmara com essa experiência em plenário ainda enquanto vereador suplente. Como é que essa experiência, vereador, anterior tem lhe ajudado agora, como vereador titular aqui na Câmara? A experiência, ela ajuda muito, né? Você sabe que a vida, né, a faculdade da vida, ela é a melhor escola. Então, tudo que a gente vai aprendendo, fazendo, ele vai gerando uma certa experiência e até mesmo tranquilidade para sempre se errar menos. Eu sempre digo, inclusive para pessoas em reuniões que eu estou, muitas vezes a gente é questionado
por alguma pauta, né, que a gente vota, e muitas vezes essa pauta não é uma pauta muito popular. Eu sempre digo que o vereador, ele vota sempre dentro da sua convicção, né? E dentro da sua experiência que vai sendo adquirida ao longo do tempo, sempre procurando, dentro dos projetos, o melhor para a sociedade. Mas muitas vezes o melhor para a sociedade não é melhor para toda a sociedade, é para uma parcela dela, enfim. E a experiência do dia a dia, a experiência do plenário, ela tem nos ajudado muito, inclusive, para que a gente possa ponderar determinadas coisas, né? E eu sempre pauto nessa ponderação pelo respeito, né, a cada parlamentar, a cada colega, sabendo que cada um lá tem o seu nicho, né, de voto, de representatividade. A Câmara, ela eu sempre digo assim que ela é segmentada, né, ela tem seus segmentos representativos, embora represente toda a sociedade. Mas tem alguns segmentos que eles são, de forma assim mais assintosa, mais representados, né, enfim, e a gente vai convivendo com isso. E essa experiência, ela nos dá, né, eu diria, essa tranquilidade de você conseguir conviver com os diferentes, com quem pensa diferente, respeitando, mas sabendo que cada um tem o seu posicionamento, né, e muitas vezes posicionamentos são posicionamentos não ideológicos, mas são posicionamentos de princípios, né, que cada um carrega ao longo da sua vida. Destacando agora um pouco sobre a sua trajetória. O senhor foi bancário, realizou aí um sonho de criança, estudou contabilidade, se formou em gestão financeira, também é autor de livro. Mas e a política, vereador? Como é que surge na sua vida? O senhor já, nessa época, quando começa a pensar na política como uma possibilidade de trabalho também, já se sentia tranquilo para assumir essa tarefa aí? Na realidade, eu estou na política desde praticamente os 18 anos, né, envolvido, sempre como voluntário. Fui assessor parlamentar na Assembleia Legislativa durante alguns anos. Sempre gostei muito da política. Concorri 2 vezes em Passo Fundo, né? A primeira vez eu fiz um número pequeno de votos, depois eu fiz um número maior e fiquei de primeiro suplente. E aí eu fui para Frederico, me mudei para Frederico e acabei não assumindo nenhuma cadeira em Passo Fundo, mas sempre estive envolvido com a política. E esse desafio de me acabar se tornando vereador, embora esteja sempre envolvido com a política, em 2012 eu fui desafiado, eu não quis concorrer, por entender que a gente muitas vezes consegue somar mais fora do que dentro, né? Porque dentro tem uma certa pressão. Mas em 2016 eu fui desafiado de novo e resolvi aceitar o desafio. Fiquei primeiro suplente da coligação e acabei assumindo definitivamente a cadeira quando o ex-vereador Marrone, ele se elegeu deputado e acabei assumindo. Então, é lógico que sempre tem uma expectativa, né, do trabalho, né, das questões que envolvem projetos e até a própria convivência, mas para mim tem sido um desafio muito agradável, assim, muito bom de estar ali, de poder colaborar com a sociedade, de poder discutir projetos, né? Eu tenho muita tranquilidade com relação a isso. Tive a minha atividade, fui gerente de banco, tive a minha empresa por 24 anos na área da representação comercial, quer dizer, a gente tem uma convivência, né, muito grande na questão profissional, e você poder conhecer várias áreas, vários setores da sociedade, que não é somente o setor político, e te dá uma certa tranquilidade, eu diria sim, inclusive para tomar decisões, né? Porque você não toma decisões pautadas somente nas questões ideológicas, como eu falei, mas também no conhecimento, naquilo que você conhece das empresas, não somente como um profissional liberal, mas como empresário, e também por ter sido funcionário de empresa, né? Por incrível que pareça, meu primeiro emprego, ele foi numa fábrica de esquadrias metálicas, né? E eu, muito novo, eu trabalhei desde praticamente criança, né? Sempre trabalhei, e a gente sabe das dificuldades que as pessoas têm. Por isso que todo projeto que entra na Câmara tem essa tranquilidade de saber interagir com as pessoas que muitas vezes vão ser afetadas, né, por aquela lei, por aquele projeto. Então, com muita tranquilidade, eu realmente
tenho pautado a minha vida na política e principalmente na Câmara Municipal. Vereador, e o que você traz hoje? O que o senhor traz também da bagagem que o senhor teve na Juventude Democrática Social, também nessa atuação política também, desde essa época, que hoje o senhor percebe que também compõe o seu mandato como político e lhe ajuda aí a também fazer essa política aqui na Câmara? Na verdade, que uma coisa que me pauta muito é a questão dos princípios que eu guardo comigo, são os princípios judaico-cristão, conservadorismo, né, que a gente carrega na nossa vida, a livre iniciativa, o comércio, né, eu entendo da responsabilidade que nós temos da redução dos impostos, de desburocratizar o sistema para que possam ter mais empresas, para que as pessoas tenham a liberdade de ter o seu empreendimento, né, eu sou um incentivador, né, do empreendedorismo, e isso eu trago desde a juventude, da antiga JDS, né, Juventude Democrática Social, que era do PDS na época que eu fui secretário, e a gente trabalhava muito essa questão de incentivar, né, o empreendedorismo, que as pessoas não fiquem simplesmente atreladas a receber benefícios, né, eu tenho essa questão de que muito benefício dado acaba tirando das pessoas, muitas vezes, a oportunidade delas empreenderem, delas criarem. E eu sou muito a favor da questão da desburocratização para que as pessoas elas possam empreender mais, elas possam desenvolver suas atividades. Inclusive, nós temos uma questão aqui em Porto Alegre, que é lamentável, a questão da burocracia para o empreendimento na construção civil, a demora que isso acontece. Uma pessoa que vai fazer uma construção de um imóvel, seja qual for o tipo de obra, o engenheiro, por exemplo, manda esse projeto e o projeto volta para correção, e essa burocracia tem questões aí de 1 ano e meio, 2 anos aí, e a cidade perde muito com isso. Porto Alegre perde muito com isso, com essa burocracia. Então, precisa desburocratizar o sistema para que possa se empreender mais. Isso eu trago desde a juventude, né? Facilitar quem quer trabalhar, facilitar quem quer empreender, facilitar para quem quer desenvolver a sua atividade, né? O povo nosso é muito criativo, nós temos um povo que tem capacidade de empreender, né? O Brasil tem essa característica, mas a nossa burocracia ela é muito grande, né? Ela trava demais, e eu trago isso comigo realmente por entender que nós temos essa responsabilidade, né, como gestores públicos, de viabilizar a questão da desburocratização para que as pessoas elas possam ter a sua atividade, seu trabalho. Vereador Hamilton, nós temos falado aí sobre as experiências da vida, da sua, e como tem contribuído hoje em dia para o seu mandato como parlamentar. O senhor também é pastor evangélico. Como esse conhecimento, essa formação, essa experiência também tem contribuído para a sua atuação enquanto legislador aqui de Porto Alegre? O fato de são 33 anos, né, ser pastor evangélico, nos Estados Unidos chama de pastor bivocacionado. O que é o pastor bivocacionado? É aquele que sempre tem uma outra atividade, né? Então, eu sou um pastor voluntário, e a gente trabalha com vidas, né, com ser humano, com casais, ajudando pessoas, com atendimento, com palestras, e entendendo o ser humano, né? A gente sabe que as pessoas elas têm as suas dificuldades, têm as suas lutas, têm os seus problemas, e por isso que às vezes eu sou perguntado na Câmara de onde vem essa minha tranquilidade. A minha tranquilidade vem de poder, de ter ao longo da minha vida, desenvolvido essa prática, que eu digo uma prática de vida, de poder ver as coisas com mais tranquilidade, né? De poder ajudar pessoas, atender pessoas e compreender também o lado do ser humano e entender que as pessoas elas são diferentes, né? Elas são diferentes nos seus posicionamentos e os seus posicionamentos têm que ser respeitados. Eu entendo, por exemplo, e respeito o posicionamento das pessoas que têm pensamentos completamente diferentes daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito. E eu sempre digo que Deus ele deixou o livre-arbítrio, né, para as pessoas escolherem
o seu caminho, escolherem as suas decisões, escolherem a sua trajetória de vida, né? São escolhas pessoais, né? E é por isso que a gente aprendeu também, diante disso, a respeitar o posicionamento, respeitar a questão ideológica de cada um, sem mudar os nossos princípios, né? Nossos princípios, eles são inegociáveis. O meu princípio como cristão, ele é negociável, né? Então a gente pauta sempre pelo respeito à vida humana, né? E isso nos facilita, sempre facilitou na questão de trabalho, tanto em todas as atividades que eu tive, eu sempre procurei conviver da melhor maneira possível. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito que diz assim: naquilo que depender de você, tenhais paz com todos. E é dessa forma, dessa maneira, que eu procuro pautar a minha vida, seja na Câmara Municipal, seja na questão de igreja, seja na questão profissional, seja nos trabalhos comunitários, onde eu estou, né, respeitando a todos. E eu acho que se as pessoas conseguissem desenvolver isso, elas seriam mais tranquilas, né? Essa ansiedade que hoje o ser humano vive, né, esse desespero, a pandemia aprofundou muito isso, né? Hoje a gente vê o problema das crises emocionais muito grandes, a saúde mental bastante conturbada na vida das pessoas, justamente por causa dessa ansiedade, por causa dessa opressão que nós vivemos e tanta notícia ruim, né? Hoje é moda disparar notícias pesadas, notícias ruins na vida das pessoas, e com isso o ambiente fica pesado. Seja ambiente de trabalho, seja um ambiente familiar, seja um ambiente social, ele fica pesado, né? E hoje nós somos pautados por muita notícia ruim. Então a gente precisa aprender a separar isso, né? Existem as questões ruins, difíceis, mas também nós temos uma vida, né? E essa vida ela tem que ser vivida com mais tranquilidade, porque grande parte dos problemas de saúde que as pessoas estão vivendo é justamente pela intranquilidade que elas mesmas vivem, trazem para si, e consequentemente os problemas mentais, problemas de saúde vão ocorrendo de forma sistemática na vida das pessoas. E é assim que eu procuro viver com tranquilidade, viver cada dia o seu dia, sem ter a ansiedade do futuro e sem viver o pesadelo do passado, daquilo que não deu certo, mas procurando olhar sempre de forma otimista para frente. Vereador, o senhor falava aí sobre família. O senhor mesmo disse aí sobre Passo Fundo. O senhor nasceu em Passo Fundo, veio para Porto Alegre. Como foi a vinda para Porto Alegre? O que o senhor pode trazer aí da sua criação, da sua família, desses valores que têm lhe ajudado na caminhada aí também? E imagino que quando o senhor chegou em Porto Alegre era uma realidade. Hoje, outra totalmente diferente, também lhe ajuda aí a trabalhar para melhorar a cidade também, esses aspectos que o senhor poder observar com o tempo aí também. Na questão de família tem algo que é muito importante, né? Porque Deus foi tão bom que Ele criou a família como primeira instituição. Por mais que tentem destruir a família nunca vão destruir, né? Porque as pessoas elas nascem em uma família e elas podem ir para qualquer parte do mundo, né? Viajar, seguir a sua vida, sua trajetória política, profissional, familiar, social, ir para outro país, mas grande parte da tendência disso que no final da sua vida ela retorna para sua família. E a gente observa que, principalmente agora na pandemia, né, a gente viu que quando o aspecto social ele não funciona, funciona a família, né? Quando uma pessoa está doente, quem está lá cuidando dela, quem está lá perto? É a família. Quando a pessoa ela parte, né, daqui, ela falece ou morre, enfim, quem normalmente está ali, né, é a família. Tem alguns amigos mais chegados. Então, esse princípio, né, de valorização da família que eu trago de casa, é claro que no interior é bem diferente daqui. Nós temos alguns vereadores que vieram do interior, a gente conversa sobre isso. O interior é bem diferente, né, a realidade do interior. As pessoas são mais próximas, as pessoas elas convivem mais, elas interagem mais. Já Porto Alegre, ela é uma capital, né, tirando os bairros mais da Zona Sul, mas enfim, as pessoas elas são mais distantes. Por quê? Porque se perde muito tempo, né, em trânsito. Então, esse tempo que se perde muitas vezes no trânsito, se perde
com a possibilidade de interagir, né? Então, Porto Alegre, desde que eu cheguei, ele tem mudado, né? Mudou bastante, claro. Cada vez as pessoas elas estão correndo mais, tá? Buscando o seu sustento, correndo atrás dos seus recursos, correndo atrás da sua profissão, do seu trabalho, de sustentar a sua casa. Cada vez tem menos tempo para a questão de família, para a questão de interagir muitas vezes com os amigos. A gente sabe que para a saúde mental é muito importante alguns aspectos, né? Que é o aspecto do sono, que é o aspecto do lazer, que é o aspecto social, o aspecto da família. São questões que são muito importantes para a vida das pessoas, né? Para a tranquilidade das pessoas. E essa correria, essa agitação do dia a dia que existe em Porto Alegre é tão interessante, porque quando eu vim para Porto Alegre, um amigo meu que tinha uma autoescola em Passo Fundo, que já morava em Porto Alegre há 20 anos, ele disse o seguinte: olha, nós jogávamos bola junto lá em Passo Fundo. Ele disse o seguinte: olha, tu vai estranhar Porto Alegre, que lá no interior a gente joga a bola e fica batendo papo, conversando. Em Porto Alegre é o seguinte: termina o jogo, todo mundo vaza embora, que todo mundo tem compromisso, ou todo mundo mora longe. E essa é uma das características que exemplifica o resto das outras coisas, né? Então, a questão da interação pessoal, ela é bem mais dificultosa aqui na cidade de Porto Alegre. E é claro, isso realmente a gente sente, mas a gente se adapta, né? Felizmente, infelizmente, a gente acaba se adaptando com essa realidade. No interior, por exemplo, se recebe na casa, aqui a gente encontra com as pessoas no shopping. Outra realidade. Então, Vereador, o senhor grande. pode dar algumas pistas aí sobre o que a cidade pode melhorar? Por exemplo, o senhor falou sobre o trânsito, questão da mobilidade seria uma questão que, na sua visão, poderia ser melhorada. E, além disso, o que lhe atrai hoje em Porto Alegre, o que lhe agrada para viver aqui na capital dos gaúchos? Ah, gente, Porto Alegre é lindo, né? Porto Alegre é uma cidade maravilhosa, né? Essa orla do Guaíba aqui é uma coisa espetacular. Nós temos bairros maravilhosos. Eu gosto muito de ir para a Zona Sul. Parece que a gente está numa cidade do interior, né? E existe bairros realmente que lá, na Zona Sul, né? Belém Novo, por exemplo, só para citar um exemplo, né? São bairros que como você estivesse no bairro do interior mesmo. Então, Porto Alegre tem um aspecto lindo, maravilhoso, esses prédios antigos, né, que você vê no centro da cidade, muitos deles estão sendo revitalizados. A questão da gastronomia, eu tenho batalhado muito, inclusive, falei na época com o prefeito Marquesan, falamos com o Melo, e Porto Alegre está se voltando para isso, para se tornar uma cidade também turística, né, para que as pessoas elas não cheguem aqui em Porto Alegre e já vão direto, por exemplo, à região da Serra, para Gramado, Canela, região do Vale dos Vinhedos, enfim, mas que também fica em Porto Alegre. Nós temos muitas coisas lindas para se ver aqui, né? O povo é bom, o povo é receptivo, claro, com as suas peculiaridades de uma capital, mas Porto Alegre é maravilhoso para se viver. Eu tenho paixão por essa cidade, pela minha capital, né? E Porto Alegre é uma cidade que eu sempre digo assim, que ela não é uma cidade para os porto-alegrenses, ela é uma cidade do estado. Então, o que melhorar em Porto Alegre, ela reflete também no interior, porque as pessoas elas vêm a Porto Alegre, elas amam vir a Porto Alegre. Quando não morava aqui, eu amava vir aqui, né? Por todos os aspectos, não é basicamente por causa de shopping, que também é uma atração, uma parte aqui, mas pela beleza mesmo, de praticamente 700 praças e parques, que eu acho que no Brasil, talvez Maringá, né, poucas cidades têm o que nós temos aqui com relação a parques e praças, na quantidade que nós temos, e o aspecto do domingo, né, você vê que o porto-alegrense tem uma mania bonita no domingo de ir para os parques, para as praças, principalmente no dia que amanhece com um sol bonito. Então são muitas coisas que me atraem nessa linda cidade que é Porto Alegre. Vereador Hamilton, estamos chegando ao final do Trajetórias. De antemão, já lhe agradecemos pela presença, por ter compartilhado um pouco sobre a sua história com a gente, os caminhos aí da política e o que também vem pela frente. Obrigado pela sua participação e um bom trabalho. Eu que agradeço pelo carinho, né, de ter nos recebido aqui, a gente poder falar um pouquinho sobre a questão da política, da Câmara Municipal, que é
uma Câmara que realmente está voltada para Porto Alegre, tem suas dificuldades, como todas têm, mas também tem um trabalho intenso voltado para melhorar a vida do nosso povo aqui de Porto Alegre. E eu agradeço todo o coração, o carinho que temos recebido, a gente poder compartilhar um pouco de ideias, de questões que são fundamentais, e que Deus esteja abençoando a todos e que a ansiedade, né, desse momento que nós vivemos, ela realmente possa passar e as pessoas possam ter uma vida mais tranquila, mais serena, mais calma, para poder ter uma saúde de mais qualidade. Tá certo. Esse foi o vereador Hamilton Sosmaier, do PTB. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Mais informações sobre o Legislativo você acompanha nas nossas redes sociais ou também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Nos vemos na próxima edição. Até lá!